aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Permaneça de pé. Quero chamar aqui meu amigo, pastor Hugo, que é o instrumento pelo qual o Senhor vai falar conosco nessa noite. Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração? Amém? Amém? Glória a Deus. É um prazer, é um privilégio para a gente receber aqui o pastor Hugo e a sua família, né? E as crianças até 10 anos estão liberadas para o culto na linguagem delas, né? O culto infantil. Bom? Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Amém? Senhor, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida do pastor Hugo, de toda a sua família. Nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estar na tua casa, de te louvar, de te adorar. E nós queremos te pedir, Senhor, fala conosco mais uma vez, através da tua palavra, renova, nos transforma, usa o teu servo com graça, com sabedoria, unção, nos leva para casa diferente de quando chegamos. Sim, Senhor, essa é a nossa expectativa no Senhor. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, queridos. Glória a Deus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho conforme escreveu Samuel, 2 Samuel, capítulo 9. Pastor, Evangelho? É Evangelho. Nós vamos discorrer hoje em 2 Samuel 9. Amém? Eu confesso que essa palavra que vamos refletir hoje, já preguei em outras ocasiões, mas ela foi definida agora há pouco, duas músicas atrás. Essa às vezes é a atenção, porque passamos. Eu iria ministrar a mesma mensagem que eu ministrei na minha igreja, na Vila Góes, no domingo passado, só que eu estava aguardando ainda, Senhor, o Senhor tem certeza? Tem certeza? É isso mesmo? Porque lá a gente já tem um pouco mais de amizade, então a gente tem mais liberdade para falar umas coisas, entendeu? E aqui eu ainda estou pensando se eu volto no jiu-jitsu aqui, dependendo do que eu vou falar aqui, lá a coisa é diferente. O Jacques lá, o Moisés, esse pessoal, não sei se eles respeitam a carteirinha da gente. Então, pelo sim, pelo não, eu estava pedindo para o Senhor. E aí, graças a Deus, Deus teve misericórdia e falou, não, vai na outra. Eu falei, glória a Deus. O coração ficou bem mais tranquilo. Amém? Brincadeiras à parte. Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante. Certa ocasião, Davi perguntou, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Em algumas versões está bondade, por causa da minha amizade com Jonatas. Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus ou a bondade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor,
tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Amém? Pode se sentar. Nós estamos em abril, dia 23 de abril. Será que já é tarde para falarmos de Natal? Ou é cedo demais? Quando eu preguei essa mensagem pela última vez, foi em janeiro. E a gente estava indo para o carro, indo para o lugar. E aí o meu filho mais velho, que está ali do lado da Graziele, minha esposa, o Guilherme, falou assim: nossa, falta pouco para o Natal, né? Isso foi em janeiro. E eu pensei assim, como é que ele sabia que eu vou falar sobre Natal? E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Falar sobre um pouco do Natal, sobretudo sobre a perspectiva do neonatal. É muito interessante, aproveitando, falando sobre filhos, do poder que essas coisinhas têm de mudar a nossa vida, né? É muito interessante como que essas coisinhas, desde o primeiro momento em que a gente sabe de sua existência, mas quando a gente pega assim no colo, uau, você fica naquele negócio de tipo, o que eu faço com isso agora? Num misto de, será que isso quebra? Você fica preocupado, e agora? Mas é tão estranho que com poucas horas você, olhando para aquele rostinho ali, você pensa assim, eu não consigo mais viver sem isso. Aconteceu com você? Comigo, com minha esposa, aconteceu 2 vezes. A primeira vez foi com o Guilherme, nosso primogênito. Quando o Guilherme nasceu, o Guilherme é o filho da reconciliação. Havia algumas pessoas na família, inclusive a minha sogra e o pai dela, que não estavam se falando, não se viam há algum tempo, por algumas questões que aconteceram na família. Mas quando esse menino nasceu, parecia, não sei, eu acho que era mais ou menos o que aconteceu ali na manjedoura. Todo mundo queria ver esse menino. E, de repente, eu saio do quarto onde estava a minha esposa, e a hora que eu entro no quarto, eu vejo aquele encontro. De um lado estava a minha sogra, no meio estava o Guilherme, e do outro estava o pai dela. A partir daquele momento, a reconciliação, ela chegou a essa família. E há 2 anos atrás nós perdemos o avô da Graziele, o bisavô do Guilherme, mas desde o dia que ele nasceu, essas vidas nunca mais se separaram. E o Guilherme é o filho da reconciliação. Há 3 anos atrás nasce a nossa Pimentinha, o nosso Benjamin, o filho da nossa alegria. Ele é tudo o que vocês pensarem mais um pouco. Pensa numa figura. E ele realmente mostra que veio. E é tão interessante que, pelo simples fato do local do seu nascimento, de quem você nasce, parece que a sua vida ela é marcada de alguma forma. O Guilherme mesmo participou de um monte de acampamentos pelo simples fato de ter sido agraciado com pais que eram líderes de jovens. E aí ele ficava todo exibido entre os seus amigos, crianças ainda, tipo, eu estive no acampamento de jovens. E alguns pais chegavam na gente e falavam assim, mas não dá para levar, não dá, é para jovem. Mas o Guilherme vai, mas ele é um apêndice dos pais. Então, o simples fato de você ser filho de quem você é, normalmente te coloca em situações muito interessantes e coisas que você nem imagina o porquê. Às vezes muito boas, às vezes nem tão boas. Então é muito precioso quando a gente pensa a nossa vida à luz do nosso Natal. Mas ela fica muito mais interessante quando a gente pensa a nossa vida a partir do nosso neonatal. Porque se a gente pensa a vida a partir do nosso primeiro nascimento, principalmente no que diz respeito ao relacionamento com o Senhor, provavelmente, ou com toda certeza, o nosso primeiro nascimento nos colocou numa situação muito difícil com relação ao Senhor. De fato, nós nascemos de
inimigos do Senhor. Nós não nascemos de gente amiga. E o pior, às vezes a gente até nasce de amigos, mas a gente não sabe. Como era o caso de Mefibosete. Mefibosete conta a história no capítulo 4 do mesmo texto, do mesmo livro, que ele ficou coxo das suas pernas justamente correndo do amigo do seu pai. Fugindo de Davi. Porque a escrava, no momento em que soube que Saul, seu avô, havia morrido, logo perdido o direito ao reino, o reino estava sob disputa. O que essa mulher faz? Ela pega o menino nos ombros, ela não tinha ciência das promessas que estavam aliançadas entre Davi e Jonatas, e ela pega esse menino, vou salvá-lo. E naquele interesse em cuidar, em salvar desse coitado, ela deixa-o cair e ele fica coxo. E o seu futuro, a sua vida fica marcada para o resto da vida. Simplesmente por ter nascido filho de quem é. Mas eu gostaria de falar também, e é aí que deixa as coisas mais interessantes, sobre um nascimento especial. E esse nos possibilitou o neonatal. Lá em Lucas capítulo 2, nós temos algumas informações sobre o nascimento de Jesus e tudo aquilo que ele representa para nós. Mas nesse culto natalino, eu queria que a gente não se detesse tanto no evangelho propriamente dito, mas que a gente fizesse um exercício simples. Talvez nem tanto. A gente vai simplesmente olhar no retrovisor da história para enxergar o nosso futuro. Amém? Glória a Deus. Então a gente vai voltar para cá. A gente vai olhar no retrovisor e a gente vai ler 2 Samuel na perspectiva do Evangelho, na perspectiva do futuro que ele nos permite, que para muitos já é um presente, mas que vai se construindo. Vamos lá. Primeira coisa que é bom, a gente vai construindo. É interessante que quando houve paz no reinado de Davi, ele estava tranquilo no seu palácio. Lá na primavera do tempo, ele simplesmente se lembra de uma promessa que ele fez ao seu grande amigo, a Jonatas. E por se lembrar dessa promessa, ele simplesmente pergunta aos seus consultores, às pessoas que o serviam, fala: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu possa exercer bondade para com ele? É interessante que essa bondade aqui, a palavra original é hesed, que aparece mais de 200 vezes na Bíblia. E não é uma bondade qualquer, essa é uma bondade pactual. E é sobre essa bondade que primeiramente gostaria que a gente se atesse. Que ela nos garante que o ungido do Senhor, ele é fiel às suas promessas. O ungido do Senhor é fiel às suas promessas. Entenda que Davi, ele não tinha necessidade alguma de lembrar dessa promessa e muito menos de cumpri-la. Até porque a pessoa a quem ele prometeu estava morta. E não somente isso, a pessoa para quem ele promete era filho do seu grande desafeto. Por tantas vezes Davi teve que viver como um fugitivo de Saul, simplesmente pelo ódio que Saul nutria sobre ele. Mas de repente, Saul está morto, Jonatas está morto. Davi tem paz no seu reinado, ele já havia vencido todo mundo que precisava naquele contexto imediato. Mas de repente ele se lembra de uma promessa que fez. Algo parecido aconteceu com a gente. Diz que antes da fundação dos séculos, o Senhor Jesus fez-nos uma promessa. Lá no seminário, a gente gosta de contar aquela famosa história do cafezinho da Trindade, que foi a nossa justificativa mais plausível para entender um pouco o que o Senhor resolveu criar. E diz que um dia o Senhor estava ali tomado de amor e ele não conseguiu dormir, por assim dizer, ele estava na sua cozinha e de repente o filho percebeu que a luz da cozinha estava acesa e foi lá
e ele percebeu que o pai estava sentado com um café diante dele, e o pai estava preocupado e tudo, mas muito motivado também ao mesmo tempo. E o filho, conhecedor do pai que era, perguntou: pai, o que está acontecendo? Eu estou com uma ideia maravilhosa. Nós vamos criar, nós precisamos compartilhar essa comunhão e esse amor que nós temos entre nós três. E nós vamos criar esse povo. E vai ser muito bom, vai ser maravilhoso, a gente vai ter uma família enorme, esse povo vai ser nossa família, esse povo vai ter liberdades, esse povo não vai nos adorar como os anjos, esse povo vai ser diferente, esse povo de fato vai refletir a nossa imagem e semelhança. E o filho ficou muito empolgado com aquilo, mas percebeu que no final havia um tom um pouco misterioso naquela afeição do pai. E o pai falou: mas tem um problema. Por causa de toda a liberdade que eles têm, eles vão se rebelar contra nós. Eles vão cair. E essa situação vai se tornar insustentável, apesar de uma possibilidade. E o filho de pronto fala: pai, qual? Se um de nós for lá. Se um de nós for lá e encarnar, viver a vida deles, viver a morte deles, aí vai ser possível sustentar toda essa criação. E o filho ficou assim, o Espírito Santo já tinha chegado à mesa, já tinha tomado um café, e o filho foi se deitar. No outro dia, eles se reuniram à mesa novamente, e o filho olhou para o pai e falou: pai, pode criar, porque eu vou lá. Eu vou viver a vida deles. Eu vou morrer a morte deles. E eles vão viver a minha ressurreição. E eles vão ser glorificados em mim, assim como o Senhor vai me glorificar. E assim diz que foi feita essa promessa lá na eternidade. Essa promessa de bondade. E bondade não com pessoas agradáveis, não. Essa promessa de bondade, ela alcança inclusive os inimigos. Romanos capítulo 5 nos torna claro isso. Que ele morreu por nós enquanto nós ainda éramos seus inimigos. Mas ele prometeu que viria. Ele prometeu que ele iria manifestar a bondade de Deus para conosco. E assim ele o fez. Isso nos dá mais uma vez mostras de que o ungido do Senhor não se esquece das suas promessas. E o Senhor não se esqueceu. E esse proto-Cristos aqui em Davi nos mostra muito bem disso. Davi podia simplesmente eliminar todo o resto da descendência de Saul. Mas Davi quis fazer diferente. Davi ele quis manifestar o melhor do homem segundo o coração de Deus. Davi, aqui em 2 Samuel capítulo 9, ele realmente faz jus a ser chamado de o homem segundo o coração de Deus. Não é quando ele vence Golias, não é quando ele desbarata exércitos, não. É quando o coração do rei compreende a bondade de Deus. E quando ele compreende a bondade de Deus, ele manda chamar esse sujeito, esse Mefibosete. E esse Mefibosete vai ser buscado lá em Lodebar. Antes de falar um pouco sobre Lodebar, gostaria de falar um pouco de Mefibosete. Alguns teólogos especulam que Mefibosete talvez seja, queira dizer, o filho da vergonha. E talvez não seja muito diferente disso. Afinal de contas, esse homem, ele tinha tudo para ser um príncipe, talvez um rei. Mas agora ele não conseguia nem mesmo cuidar da sua própria vida. Esse homem era coxo. É interessante que esse homem, o filho da vergonha, esse homem envergonhado, ele vai se esconder no melhor lugar possível. Lá em Lodebar. Lodebar pode significar tanto terra sem pasto ou lugar nenhum. Imagine você procurando o endereço de Mefibosete e de repente você lança no seu GPS e de repente aquela voz do GPS diz para você:
a 200 metros você chegará em lugar nenhum. Era onde esse homem estava escondido. Não tinha nada para se esperar dessa vida mais. Era um envergonhado, num lugar esquecido e com promessas muito ruins se ele encontrasse o rei diante dele. Algo muito parecido conosco. Nós também estávamos numa terra distante. Nós também estávamos, como diz Jonathan Edwards, numa terra de destruição. Nós estávamos longe do Senhor. E também para nós era muito perigoso a gente se chegar até o rei. Porque havia um relacionamento, uma promessa de inimizade entre nós e o rei. Mas um belo dia, pela sua promessa, o rei manda nos buscar. E é importante entender que Mefibosete jamais iria diante do rei, por duas razões. Primeiro, porque era perigoso. Segundo, porque ele era coxo. Nós não estamos falando de coxo em dias como os nossos, onde ser coxo gera aí alguns privilégios fiscais, onde você consegue comprar um carro mais barato, você consegue ter um carro adaptado, uma cadeira de rodas, calçada rebaixada e coisas do tipo, não. Nós estamos falando de um tempo que aquele que não conseguia correr era simplesmente deixado para trás. Era simplesmente esquecido da história. E é isso que aconteceu com esse homem. Esse homem foi esquecido pela história. Se não fosse o tal Ziba, ninguém lembraria que esse homem existia. Mas assim como nós, que éramos também coxos, a nossa vergonha nos impedia de chegar até o rei. O rei mandou nos chamar. O rei mandou nos chamar. E quando o rei nos mandou chamar, nós fomos. Nós fomos até ele. E quando nós fomos até ele, nós fomos surpreendidos pela sua bondade. Nós fomos surpreendidos pela sua lealdade, pela sua fidelidade às suas promessas. O rei não nos tratou como nós merecíamos ser tratados. O rei não executou sobre nós a pena, mas pelo contrário, ele executou sobre o seu filho, para que nós pudéssemos chegar a ele com segurança. Não somente com segurança, mas com ousadia. E quando esse homem chega lá, eu imagino que trêmulo diante do seu rei, afinal de contas, ele não sabia ainda o que o esperava. Ele se ajoelha, ele se lança diante do seu senhor, e o seu senhor pergunta, Mefibosete, é você? E ele ainda trêmulo, sim, sou eu, meu senhor. E é interessante que o rei precisa acalmá-lo, não fique com medo. Não tenha medo, eu não te chamei aqui para cumprir uma promessa, uma execução penal. Eu não te chamei aqui para acabar de vez com a linhagem do seu Senhor. Eu te chamei aqui para provar para você que o seu Deus é bom. Eu te chamei aqui para mostrar que as promessas que são feitas em nome do seu Senhor, elas são cumpridas. Eu te chamei aqui, Mefibosete, para que você saiba que a bondade de Deus, ela alcança gerações e gerações. E esse homem ainda trêmulo, sem entender, e o rei começa a lançar sobre ele a bondade de Deus. Esse rei restitui todas as suas propriedades, as propriedades do seu avô, que certamente eram muitas. Até porque Ziba ele tinha 15 filhos e 20 escravos. Ou seja, eram necessários pelo menos 35 homens para trabalhar nessa terra. Era uma terra grande. A promessa que Davi faz, a restituição que Davi faz a Mefibosete, ela é grande. É volumosa a promessa que ele tem, é grandiosa, é graciosa. E é interessante também que Ziba ele responde de uma humildade, mas também de um caráter muito curioso. Ele fala, meu Senhor,
quem sou eu para que te lembres de mim, um cão morto? Lá em 1 Samuel, capítulo 25, 24, 25, é interessante que Davi, quando era perseguido por Saul, ele fala a mesma coisa para Saul. Falou, meu rei, por que o Senhor me persegues? Eu que sou um cão, um rei perseguindo eu que sou um cão morto. Essa expressão é muito pejorativa, ela realmente traz uma condição de extrema humilhação e ela se repete apenas 2 vezes. Uma nesse texto e a outra quando Davi fala ao seu Senhor. Agora é um descendente de Saul que está falando para Davi que ele é como um cão morto. Só para levantar uma pequena polêmica, é aqui que seria a hora do sabor de mel. Mas voltando para o texto. Queridos, é só para vocês ficarem mais tranquilos. Vocês estão muito concentrados. Mas é interessante que não fica por aí. O propósito do rei não é simplesmente cumprir e manifestar a bondade de Deus. A promessa vai um pouco além. O rei, o ungido do Senhor, não simplesmente lembra das suas promessas. E lembra e executa a bondade de Deus para com o inimigo. Mas ele o traz à mesa. Essa é a parte mais maravilhosa de todas. Ele simplesmente não fez as pazes com o desafeto. Ele simplesmente não perdoou toda uma história de perseguição que ele sofreu por Saul. Ele simplesmente não deu as mãos com o filho do seu inimigo, que já era muito, pois ele não tinha obrigação nenhuma. Mas agora ele coloca o seu inimigo à mesa. Agora, esse humilhado, ele tem um lugar cativo à mesa do rei, juntamente com os seus filhos. Agora, Mefibosete, ele tem um lugar, e um lugar de segurança. E eu não imagino como foi processar aquilo tudo no coração de Mefibosete naqueles próximos dias. Mas uma coisa eu sei, que tem um salmo do seu senhor Davi, que dá para ter uma ideia de como estava o coração de Mefibosete. Eu não sei você, mas tem tanta gente que tem, sabe aquela música, né, que é tema, principalmente os casais apaixonados, né? Aquela música do namoro. Não tem aquela música que vocês falam assim, não, essa música é minha, não tem? Tem, não tem? Eu fiquei curioso agora para saber qual que é a música de vocês, que ela balança a cabeça assim. Depois a senhora me conta. Graziela e eu temos várias. Mas Mefibosete também tinha uma música. Ou melhor, um salmo. E esse salmo, Mefibosete poderia falar, olha, Senhor, meu rei, o Senhor que fez, mas esse salmo é meu. Abre lá o Salmo 23. Amém? Talvez algum dia, algumas pessoas vendo o que aconteceu com a vida de Mefibosete, perguntariam, Mefibosete, como é que estão as coisas? Como é que se traduz isso? Como é que pode traduzir bem a sua vida? Como é que está o seu coração? Eu acho que Mefibosete começaria no versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Como assim, Mefibosete, você não terá? Não, eu não terei falta. Eu não terei falta porque eu não vivo mais em lugar nenhum. Eu não sou mais chamado de o coxo Mefibosete. Eu sou chamado por aquele que senta à mesa do rei. E eu descobri a mesa do meu Senhor, que se o meu Senhor é o meu pastor,
eu posso confiar que de nada eu terei falta. É isso mesmo, Mefibosete? Sim, é isso mesmo. Veja o versículo 2. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Mefibosete fala, olha, eu sei o que é viver numa terra sem pasto. Eu sei o que é viver numa terra em que não produz um alimento. Agora eu vivo numa terra em que as pastagens são verdes. Eu sei como é viver em águas turbulentas, escondido de tudo e de todos. Mas agora eu sei o que é repousar em águas tranquilas. Mefibosete, mas o que isso gerou no seu coração? Versículo 3. O meu Senhor restaura o meu vigor. Ele guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Como assim, Mefibosete? O meu Senhor, se necessário for para cumprir a sua justiça, mas para me poupar, Ele aplica a sua justiça sobre Ele mesmo, mas a sua bondade me alcança graciosamente. O meu Senhor não dá um jeitinho na história. Não, o meu Senhor, no momento certo, conforme a promessa que fez, Ele pega o cordeiro e sacrifica, o imola no Calvário, simplesmente para demonstrar a sua bondade, simplesmente para executar cabalmente a justiça de Deus e me permitir ser justificado. Por isso que agora eu não vivo mais com medo. Por isso que agora eu vivo em águas tranquilas, em águas de descanso, porque o meu Senhor trouxe justiça sobre a minha história. O meu Senhor remiu a minha história. Ele é o meu resgatador. É aquele que me tomou por um preço. O preço foi alto, mas Ele me restaurou. Mefibosete, mas me fale um pouco mais sobre isso. Versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. Mefibosete talvez esteja respondendo ali para o seu amigo, olha, eu conheço agora o caráter do rei. Eu sei que eu posso confiar nele nas circunstâncias mais difíceis da minha vida. Eu sei que nas trevas eu posso continuar descansando, sonhando e crendo. Porque eu estou sob os cuidados do meu Senhor. Eu estou sob os cuidados do meu pastor. Eu não vou temer novamente. Eu não vou temer novamente porque o maior risco que eu podia correr, dele ele já me resgatou. Eu não posso morrer mais eternamente. Eu não posso mais encarar a morte para todo sempre. O maior perigo que eu enfrentava, dele ele já me livrou. Por isso eu não vou mais temer as trevas ou a morte. Não. Eu não preciso mais temer porque eu confio no meu pastor. Versículo 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu como na mesa do rei. Eu aprendi que eu posso comer na mesa do rei. Os seus filhos não são meus inimigos. Nem mesmo o rei é meu inimigo. Por isso nós podemos compartilhar um banquete como uma família. Porque na presença do rei, eu não tenho mais um cálice meio vazio, meu cálice transborda. Porque a bondade do meu Senhor me alcançou.
Versículo 6. Sei que a bondade, e essa bondade é bondade marcada por uma aliança que não se quebra, e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Isso é maravilhoso, queridos, porque o Mefibosete está falando, olha, eu não ganhei um lugar na presença do meu Senhor que vai ser tirado de mim. Que o meu Senhor vai me convidar para sair. Eu recebi um lugar que é meu eternamente. O meu nome já não está mais escrito no livro dos envergonhados. O meu nome agora faz parte daqueles que têm o seu nome no livro da vida. Por que, Mefibosete? Porque o ungido do Senhor é fiel às suas promessas. E porque é fiel às suas promessas, Ele também me garante um lugar. Amém? Fiquem de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós seguimos na Sua presença. Nós seguimos na Sua presença porque desde o princípio nós nos reunimos aqui no Teu nome. Nós nos reunimos aqui para Te adorar, para nos lembrarmos de quem o Senhor é, nos lembrarmos do Teu caráter santo, das Tuas promessas infalíveis e de todas as Suas misericórdias que foram lançadas em nosso favor. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, não nos permita ter uma leitura equivocada ao nosso respeito, muito menos a respeito do Senhor. Nos ajuda a lembrar da Tua bondade, nos ajuda a lembrar do Teu caráter, que nessa semana que se inicia hoje, Senhor, que nós não enfrentemos tudo aquilo que está lá fora a nos esperar, ó Deus, numa perspectiva de quem não é filho, mas que a gente venha enfrentar a vida e tudo aquilo que está diante de nós, na perspectiva de que o Senhor é fiel, de que o Senhor tem lutado as nossas batalhas, que o Senhor tem vencido as nossas lutas, de que o Senhor é o nosso Deus. Senhor, ó Deus maravilhoso, Senhor Espírito Santo, não permita que a Tua igreja, ó Pai, viva como pagão, como gente que não sabe que tem um Deus, que tem um Senhor que governa a história, inclusive a história das suas vidas. Senhor, não nos permita esquecer, ó Pai, como diz aquele teólogo, que nem 1 centímetro quadrado da existência está fora do Teu controle, Senhor Jesus. Pois na eternidade o Senhor clama todo centímetro quadrado da nossa existência. É meu. Cada centímetro quadrado da existência dos Teus filhos pertencem ao Senhor. Oh meu Deus, por isso que eles não se afugentem, que eles não tenham medo, por isso que eles tenham confiança no Senhor, confiança na Sua misericórdia, no Seu caráter. Que em nome de Jesus, ó Pai, a Tua igreja avance num relacionamento profundo com o Senhor. O Senhor não nos chamou à mesa para que a gente simplesmente se farte de alimento. O Senhor nos chamou à mesa para que no relacionamento com o Pai a gente aprenda a ser filho. E em se relacionar com o Pai a gente enxerga o nosso próximo como o nosso irmão. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a viver a mesa contigo, Pai, de modo confiante,
entendendo que nós temos no Senhor confiança para cumprir todo o propósito do Senhor para a tua igreja. Faz-nos lembrar, Espírito Santo, das promessas do Senhor a nosso respeito. Faz-nos lembrar da firme segurança que nós temos em Ti, de que nós estaremos eternamente contigo. Mas também faz-nos lembrar que o Senhor é conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se nós estamos sofrendo, Deus Emanuel é conosco e Ele sofre a nossa dor. Se nós estamos nos alegrando, o Emanuel alegra-se conosco, porque Ele é Deus conosco. Por isso que em nome do Senhor Jesus, que a gente não nos permitamos viver uma vida acanhada, distante do Espírito Santo e das promessas do Senhor, mas que a gente realmente se propõe a viver uma vida de quem tem segurança sobre a sua história, de quem tem segurança sobre todos os dias da sua vida, de quem tem segurança sobre com quem caminha nas dificuldades. Alegra o nosso coração, Pai, com as Suas promessas. E firma nossos passos, ó Pai, diante do Senhor. E que a Tua igreja cresça em graça, em misericórdia e em testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim, preparado para mim. Assim eu vou clamar, pois tudo vem de Ti
Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmão, se sentem por um instante, por gentileza. Glória a Deus. Já estamos quase encerrando, né? Tem algumas comunicações, uma oração para fazer ainda, tá? Mas nesse momento nós queremos receber os irmãos que nos visitam nessa noite, né? Então, tá aqui o pastor Hugo, Grazielo, Guilherme. Fique de pé, por gentileza. Vamos todos conhecer, não só o pastor Hugo, mas sua família. Amém? O que nós podemos dizer aos nossos irmãos, queridos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Amém? Obrigado. Você que está perto, cumprimente os nossos irmãos com a paz do Senhor, receba-os, né, como nós costumamos receber. Amém? Pelo que eu olhei, não tem mais ninguém visitando. Irmãos, hoje nós estamos com alguns desfalques, né? O pastor Wilton e a pastora Jaciara estão divulgando raízes, o pastor Éder também está fora ministrando, e alguns irmãos estão enfermos. Nós vamos orar por eles daqui a pouco, tá bom? O presbítero Tiago me mandou uma mensagem, disse que a Letícia, né, e a filha estão bem gripados, garganta doendo, febril, nós vamos orar por eles. Pastor Carlos também disse que está com a virose, as netas, né, nós vamos orar por eles também, tá bom? E alguns que a gente sabe também, né, melhor, que a gente não sabe, mas que a gente imagina também que pode estar passando por uma situação parecida, tá bom? Daqui a pouco a gente vai estar orando por eles e encerrando. Mas antes disso, as comunicações, né, dessa semana. Ó, vocês viram que a gente tem um telão novo, né? Esse telão aí que usou muito, pouco recurso e muita criatividade, muito trabalho, né, Jacques? Amém? Então, vamos à nossa programação da semana. Amanhã tem programação dos jovens, tá bom? Então, Unidade, né? Unidade não é um culto aqui na igreja, viu? Só para você saber, Unidade é um culto que acontece nas casas, né? Esse é o endereço, ó, Casa da Mãe da Isabela, tá bem? Ok? Mais informações, se você precisar de carona ou qualquer coisa do tipo, você vai procurar o diácono Reiner ou a irmã Ana Carla, ok? Pega as informações com eles aí. Não deixe de participar, você jovem, né? Se você não tem aula nem trabalha amanhã à noite, não deixa de participar, tá bom? Na terça-feira nós temos o nosso núcleo de teologia, né? E a nossa terceira aula de cristologia, né? A última aula, um monte de irmão saiu com a cabeça assim, ó. Né? Foi uma bênção, né? Então, você que pode, não perde a aula, não, tá bom? Então, terça-feira, aula de cristologia, né? E como nós sempre temos dito, você pode participar em duas modalidades. Ou você pode participar como aluno matriculado, né? Para isso você precisa conversar com o irmão Paulo, né, com a irmã Daniela, organizar a sua situação lá, sua matrícula. Ou você pode participar só como ouvinte. Você vem e assiste a aula, né? Vai que participando como ouvinte você resolve participar também como aluno, né? Essa é a nossa ideia. Quarta-feira tem Tarde da Bênção, tá bom? Quarta-feira, às 14h30, temos a nossa Tarde da Bênção, liderada pelo pastor Carlitos, tá bom? Então, se você puder, você que estiver disponível, venha. Tem sido realmente bênção para as nossas vidas, tá bom? Quinta-feira, Noite do Clamor, né, o último culto da nossa série A Fé que Acessa o Milagre, né? Então, quinta-feira, vamos encerrar mais uma série. E sábado, olha só, sábado tem Encontro de Casais, ô glória! Tá aí, ó, a nossa arte, vai estar com a gente o pastor Deilton Miguel, e o tema, a importância do outro, né? Então, como é que funciona o nosso encontro de casais, né? Essa semana a gente vai colocar a listinha lá no grupo, né? A lista de chamada. Você coloca o seu nome lá, o seu do seu cônjuge, né? Então, a sua missão, ó, número 1, é trazer o seu cônjuge, amém? Fácil demais, né? Missão número 2, traga algo para a mesa da comunhão. Ô, glória! Né? Traga algo gostoso para a mesa da comunhão, né? Um pratinho de salgado, uma coisa aí, o que Deus tocar no seu coração, amém? Né? E, enfim, nós vamos ter um momento aqui de palavra e depois nós temos uma confraternização, né? Ali com todos os irmãos, né? Vai ter ministério infantil, tá bom? Então, os irmãos que têm filhos, né, até 10 anos, aí podem pode ficar tranquilos quanto a isso, tá bom? Dessa vez ninguém vai quebrar nada, amém?
No domingo, escola dominical, 9 horas da manhã, celebração em família às 19 horas, nossa programação normal. Amém? Mais alguma coisa? Vamos passar aí. Tem culto Raízes, 13 de maio, né? Vamos frisando aí, né? A programação aí dirigida pela Rede de Homens. Tá bom? Ok? Obrigado. Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Queria chamar aqui o evangelista Paulo Pinheiro para fazer essa oração. Então nós vamos orar pela família do presbítero Tiago, vamos orar também pela família do pastor Carlos e por todos os... pela mãe do pastor Wellington, irmã Iracema, né? E por todos os demais irmãos que estão enfermos, né? Nós vamos apresentá-los agora diante do Senhor. Amém? Oremos então, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos encontramos em Tua presença para orar pelos nossos irmãos, ó Deus, que estão enfermos, que não puderam comparecer à Tua casa, meu Deus, para cultuarmos o Teu santo e bendito nome e ouvirmos a Tua santa palavra. Oramos, ó Deus, pelo pastor Carlos, pelo presbítero Tiago, a sua esposa, meu Deus. Oramos também pelos demais irmãos, ó Pai, que estão enfermos, ó Deus, impossibilitados de estar aqui na Tua santa casa. Pedimos também ao Senhor que o Senhor abençoe a semana de cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas, nos conduza em paz aos nossos lares e dispense sobre nós a Sua graça e a Sua misericórdia. Te agradecemos por tudo o que foi feito aqui esta noite, por esta rica oportunidade de prestarmos o nosso culto a Ti. Assim oramos e Te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Estendo as mãos, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as comunhões do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam, amém. Está encerrado em nome de Jesus. Mas Deus me faz assim, pés sobre a rocha, Ele cuida bem de mim.